Este material não pode ser disponibilizado, transmitido, exibido, vendido, licenciado, alterado, modificado ou utilizado por quaisquer outras instituições e estudantes, exceto se autorizado de forma expressa mediante a permissão prévia da própria instituição detentora dos direitos da obra. Olá para você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Eu sou Yuri Almeida, sou um homem negro, de estatura alta, utilizo óculos de aro preto e uma camisa com tom de vinho. Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast, onde vamos debater um pouquinho sobre a relação entre ciência e religião. Será que essas duas áreas elas têm algo em comum? Ou será que elas divergem tanto? Nós sabemos que ao longo da história existiram vários debates envolvendo esses dois campos de conhecimento. Por um lado, nós temos a ciência, que se baseia em métodos experimentais, em buscar evidências e também está em constante evolução. Já do outro lado, nós temos a religião, que nos oferece respostas existenciais e espirituais. Mas será que essas duas áreas de conhecimento realmente são tão incompatíveis como a história nos diz? Ou será que elas podem, de alguma forma, coexistir e contribuir uma com a outra? É isso que nós veremos no nosso podcast. Para conversar com a gente sobre esses e outros questionamentos, convidamos o professor Dr. Jackson Rony Sá da Silva, do Departamento de Biologia da Universidade Estadual do Maranhão. Seja muito bem-vindo, professor. Agradecemos a sua presença aqui conosco para esse debate, para esse diálogo, para esse bate-papo. Olá, eu sou o Jackson Rony. Eu sou um homem de estatura média, sou pardo, sou grisalho, estou vestindo uma camisa preta e uso óculos. Obrigado. Bom, professor, eu estava dando uma olhada no seu currículo e vi que é um currículo bem extenso. Eu gostaria que o senhor fizesse uma síntese do que o senhor trabalha e do que o senhor desenvolve aqui dentro da universidade para a gente. Primeiramente, eu queria te dizer que eu sou professor universitário. Minha carreira inicial foi no campo da saúde, a minha formação inicial foi farmácia e bioquímica, mas sempre eu quis falar sobre alguma coisa, então eu saí dos laboratórios clínicos e fui para a sala de aula. Eu hoje trabalho no curso de Ciências Biológicas Licenciatura, sou doutor em Educação e desenvolvo pesquisas na área de ensino de ciências, saúde e sexualidade. Bem, professor, eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa iniciar aqui no nosso debate, no nosso diálogo, é falar um pouquinho sobre a questão do senso comum. Senso comum que é algo que é inerente a nós, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem para fazer para o senhor é de que maneira o senso comum pode atuar como um ponto de partida ou fator motivador para o desenvolvimento do conhecimento científico. Olha, Yuri, é bom falar de senso comum, até porque todos nós somos senso comum. Nós não conhecemos a realidade de todas as situações, de todos os contextos. O senso comum é uma dimensão cultural. Todos nós temos. E o senso comum, na realidade, é um motor, é um motivador para o senso científico se apropriar das questões e aí fazer o desvelamento. As pessoas banalizam muito a ideia de senso comum. O banal é a gente não pensar sobre ele. Mas ele é importante, ele tem sua relevância e ele é que motiva o conhecimento científico e suas pesquisas. É interessante o senhor pontuar essa questão, porque às vezes as pessoas pensam que o senso comum, ele, na verdade, está distante do conhecimento científico, quando, na verdade, como o senhor mesmo colocou, ele é o que motiva, ele que faz o conhecimento científico acontecer. A gente observa isso muito, eu acho que desde a infância, né? Quando a gente começa a observar
as crianças começarem a falar, instigar, perguntar o porquê das coisas. Dentro da ciência não é muito diferente. Por exemplo, a filosofia nasceu de questionamentos. A filosofia que é uma fonte de conhecimento importante que derivou dela outros conhecimentos que nós temos atualmente. Então, a gente precisa pensar no senso comum como um fornecedor das primeiras perguntas que vão fomentar o conhecimento científico. Então, é uma questão muito interessante pensar dessa forma e pensar também que muitas respostas que temos sobre coisas do nosso dia a dia foram através desses questionamentos do senso comum. Por exemplo, as pessoas viam objetos mais pesados caírem mais rápido do que objetos mais leves e elas se questionavam sobre isso. Aí foi Galileu que foi lá e conseguiu pensar a partir de um ponto de vista científico sobre aquele fenômeno, não é isso, professor? Então, eu acho que pensar nisso é muito válido e discutir isso dentro da academia também é extremamente válido para as ciências de forma geral. Outro ponto que eu queria comentar com o senhor, já que estamos nesse debate e falando um pouquinho mais sobre a questão da religião em si, eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco a sua visão sobre a relação entre ciência e religião e como esses dois campos eles se conectam, eles se complementam dentro da sua perspectiva. O que o senhor acha? Duas palavras, duas categorias que são essenciais para uma discussão motivadora como essa que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que tem um ponto que é central para as duas. Ambas, ciência e religião, são desdobramentos culturais, porque são produzidos por pessoas, por diferentes culturas. A dimensão da ciência é que é uma dimensão que a gente tem que pensar sobre o método, tá? A busca, os porquês, né? Os questionamentos. As religiões são produtos culturais que não se preocupam necessariamente em estar buscando alguns porquês. A religião, as pessoas cultuam e elas não querem muito saber o porquê disso. A ciência, e aí eu já coloco as ciências das religiões, elas sim tentam buscar os conhecimentos religiosos que são produzidos culturalmente, tentando buscar o porquê, tá? Porque, por exemplo, quem cultiva o cristianismo, por exemplo, e aqui eu estou querendo comentar, mas existem outras palavras que a gente pode falar. O cristianismo, as pessoas têm uma centralidade de Jesus Cristo, por exemplo. A ciência pergunta, quem foi? Ele foi uma materialidade? O que ele fez? Quais os registros? Quem tem fé no cristianismo geralmente não fica perguntando sobre isso. Então eu acho que essas duas áreas, elas sim estão conectadas, elas têm uma preocupação sim com a cultura, mas a ciência, ela não necessariamente tem uma dimensão de fé e de acreditar piamente em alguma coisa. A ciência, na realidade, ela sempre busca, a partir de um desacreditar, tentar buscar os porquês. Sim, inclusive tem uma questão que muitas pessoas colocam que a ciência ela está muito atrelada em buscar entender um pouco do como o universo funciona, e a religião ela nos ajuda a pensar o nosso propósito, né, dentro desse universo que é tão grande. Então, trazendo um pouquinho, fazendo esse gancho já com relação ao que o senhor tinha falado sobre o método. Qual a importância de discutirmos metodologia de pesquisa no campo da ciência da religião, professor? Quem está no campo científico, quem, por exemplo, começou a estudar, né, o campo das ciências da religião e o ensino de ciências das religiões, e que está atrelado a conhecimento sistemático, necessita sim buscar os como, né? O como é a metodologia. Então, a metodologia em vários âmbitos, e aqui nós estamos tratando especificamente
da metodologia, da pesquisa, né, no ensino de religiões, é importante que essa centralidade ela está no método, no o quê, no porquê, no como, quais os desdobramentos disso. E quem se apropria de metodologia científica para estudar as culturas religiosas precisa sim adquirir e usar e propor métodos científicos para desvelar as culturas religiosas. Não para dizer que isso é assim e tá bom e eu acredito, ponto final. Para a ciência, não. Para a ciência, ela sempre vai buscar esse porquê a partir de um como, que é o método, que é o desvelar, que é o buscar, que é o questionar. Através de um questionário, de uma entrevista, de uma observação, eu vou ver aquela cultura religiosa. O senhor colocou um pouquinho sobre essa questão de métodos e técnicas de pesquisa, como, por exemplo, questionários, entrevista. O senhor poderia trazer algum exemplo nesse sentido que a gente poderia estar utilizando dentro dessa área? Especificamente sobre religiões, né, vamos dizer assim, que eu posso ir numa sinagoga como pesquisador e fazer uma observação, que ela pode ser tanto participante como não participante. Então eu vou observar as práticas, as falas, os cultos, tentando fazer registro. Então a observação, que é uma técnica de pesquisa, faz isso. Mas eu posso também, por exemplo, entrevistar professoras e professores de ensino religioso para saber quais suas percepções sobre o que ele ensina ou sobre como eles percebem os estudantes aprendendo a cultura religiosa. Então nós temos vários métodos e técnicas para poder fazer a apreensão, que não é diferente das outras áreas, da psicologia, da pedagogia, das ciências sociais. O objeto é que é diferenciado, que são as culturas religiosas. Exatamente, professor. Inclusive, como o senhor coloca, a gente pode pensar nisso de diferentes formas. O senhor colocou sobre a questão dos professores, sobre a questão, deu um exemplo da questão da sinagoga, da observação participante. A gente pode pensar também na análise das práticas, como uma forma geral dos textos sagrados, que isso é muito comum também fazer análise, das instituições em si e das experiências religiosas que cada um tem. Então, acho que essas sugestões, essas ideias fazem com que os alunos possam pensar um pouquinho sobre isso. E é importante a gente pensar também essa questão da metodologia dentro dessa área, porque as ciências da religião é uma área interdisciplinar, não é isso, professor? Então, ela vai envolver o quê? História, vai envolver sociologia, vai envolver um pouquinho de sociologia, de filosofia. Então essas áreas, elas também têm métodos, também têm técnicas, e isso é importante a gente parar para analisar, para saber de que forma proceder dentro de uma pesquisa nessa área, né? Eu acho que você tocou num tema central, Yuri, que é a interdisciplinaridade, né? Que inclusive é um conceito produtivo para que a gente possa pensar em estudar e pesquisar sobre as religiões. Porque as religiões, como eu disse anteriormente, e estou sempre reafirmando isso, as religiões são processos culturais que envolvem pessoas, envolve materiais, livros, como você disse, por exemplo, um pergaminho, um livro sagrado, né, um objeto sagrado, e isso envolve sim o entrelaçamento de psicologia, de meio ambiente, né, de direito, de educação, de história, nesse processo interdisciplinar. E essa interdisciplinaridade, ela acaba também sendo utilizada como método, porque quando eu observo, quando eu percebo, quando eu olho, quando eu avalio algum fenômeno religioso,
eu tenho que ter essas percepções como professor, professora ou pesquisador, pesquisadora. É central na cultura a gente compreender as várias áreas. Certo, professor. Como o senhor colocou, como professores, precisamos estar atentos a essas questões da interdisciplinaridade, de pensar a partir de diferentes perspectivas. E como o próprio professor Elcio Cequetti colocou na aula inaugural do curso, ele destacou que muitas vezes nós temos uma visão um tanto negativa do ensino religioso, né? Isso é influenciado pela forma como foi historicamente implantada essa característica, as características, as formas como foram discutidas dentro da escola ao longo do tempo, que às vezes não foi tão favorável a essa área. Então ele enfatizou a importância de ressignificarmos esse componente curricular e abordar ele de uma maneira mais inclusiva, mais reflexiva. Então, nesse sentido, a gente queria saber como você percebe a relação entre religião e o ensino das religiões. Bom lembrar a figura do professor Elcio, porque eu também assisti, quero te dizer, eu gostei muito porque ampliou meu olhar sobre o ensino religioso, né? E aí, lembrando da figura do professor que anteriormente conversou, ele destacou algo que é importante, e é fazer um ensino religioso sem proselitismo, tá? Então, eu acho que essa é a grande confusão ou equívoco que historicamente prevaleceu, né? Que é ensinar religião padronizando um tipo e gerando ali a moralidade do que eu acredito ou não. Então, no ensino religioso, tendo como perspectiva as metodologias de ensino e o método para ver o objeto, nós entendemos que é possível sim aliar religião, ensino e pesquisa. Nessa perspectiva, eu acho que o que você coloca é fundamental. E essa ideia do ensino religioso precisa ser avaliado, reavaliado e pensado sobre esse não proselitismo e sobre a laicidade. Uma boa colocação, uma boa observação, professor. O senhor falando, eu fui também lembrando das minhas experiências com o ensino religioso. Eu sou de São José de Ribamar, aqui do Maranhão. É uma cidade que tem um movimento católico muito forte, né? É uma cidade santuário, então isso acaba sendo muito impregnado dentro das pessoas, dentro dos espaços escolares também. Eu me lembro que quando eu estava no ensino fundamental, tudo que envolvia a questão do catolicismo estava muito voltada para a questão do santo, do padroeiro da cidade, né? Inclusive, algumas aulas de ensino religioso eram muito voltadas para isso. E quando ao final do ensino fundamental a gente foi ter uma visão diferente, foi quando uma professora nova, ela trouxe um pouco mais sobre as religiões de matriz africana. Então isso quebrou um pouquinho a gente, porque a gente estava muito acostumado a pensar de uma forma, de uma perspectiva única, né? E quando essa professora ela trouxe um pouquinho falando sobre a questão das religiões de matriz africana, isso acabou trazendo um pouco de estranheza pra gente, porque aquilo era novo, aquilo ninguém tinha falado pra gente naquele momento. Acho que isso acabou influenciando muito a forma como a gente percebe outras formas de manifestações de religiões, não é, professor? E falando também sobre essa questão que o senhor colocou muito bem, que nós precisamos pensar, que nós precisamos discutir sobre essa questão da laicidade, fazendo a minha pergunta final eu gostaria que você comentasse sobre as interações entre laicidade e cultura religiosa e como elas influenciam a convivência social.
Laicidade é um tema que nós precisamos discutir em todos os espaços, mais especificamente no campo da religião, né? A gente tem até que entender o que é o Estado laico, tá? O Estado laico é aquele Estado como o Estado brasileiro, que nós temos uma Constituição que valoriza a cidadania, os sujeitos, né, a pessoa humana. Quando se trata de democracia e laicidade, nós precisamos dizer que todas as culturas, todas as manifestações religiosas, elas devem ser valorizadas, elas podem ser cultuadas e elas podem conviver. Por quê? Porque a laicidade justamente permite esse trânsito de respeito e de usos culturais. Quando não há o entendimento da laicidade, acontece esses equívocos, como você citou aí, as pessoas católicas que às vezes são violadas e violentadas por determinados grupos fanáticos que vão lá, quebram as imagens, né? Que isso já temos conhecimento por vários momentos, quando as pessoas elas não credibilizam os cultos africanos, o tambor de mina, como aqui no Maranhão, que é um exemplo, elas estão saindo daquele estado de laicidade. E aí é onde eu entendo que o curso de especialização em ensino, né, das religiões vai justamente subsidiar esse pilar que é a laicidade. Quer dizer assim, professora, especialista, professor, especialista, você, ao tratar das culturas religiosas, tematize a partir de uma ideia laica, né? A partir de ouvir o outro, a partir de respeitar o outro. E aí eu entendo que, assim, nós vamos conseguir ter uma cultura do ensino das religiões nas escolas brasileiras, e esse curso aqui está proporcionando. Exatamente, professor. Pensar, né? Quer dizer, na verdade, não confundir a prática de uma religião específica como algo fechatório, algo único, mas pensar numa perspectiva pluralista, não é isso? E é educação para a diversidade, porque quando nós falamos de educação para a diversidade, como você disse, para a pluralidade, não é? Para o exercício do existir, então, as religiões querem existir, assim como as não religiões, porque as pessoas que cultivam também o ateísmo, né, as pessoas que são motivadas pelo não acreditar, isso também faz parte da laicidade. Então, assim, eu quero pontuar justamente isso, buscar fazer um ensino-aprendizagem que a gente possa tocar nesse tema da alteridade. Eu não gosto de judaísmo, eu não gosto de sujeito pentecostal, mas eu vou respeitar a prática cultural desse sujeito. Mas tu, sujeito, respeita a minha prática de não acreditar, de ser ateu, por exemplo. Bom, professor, então acredito que com esse curso os alunos vão pensar melhor, né, sobre essa questão da laicidade e também vão ajudar a preservar a cultura religiosa que é tão essencial para a nossa sociedade, não é isso? Eu acho que esse curso, ele possibilita uma formação continuada, crítica, problematizadora,
contextual, laica, cidadã e vai mostrar o que de fato são os ensinos e as aprendizagens das ciências das religiões, porque eu falei em vários plurais aqui. Então, eu também entendo que a pluralidade no ensino religioso deve ser conteúdo, para que as pessoas pensem o lado plural do acreditar e do não acreditar. Muito bem, professor. Então, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu acredito que foi uma conversa muito proveitosa. Nós debatemos muitos assuntos relacionados à ciência e religião. E eu gostaria de agradecer novamente o senhor por ter topado participar do nosso podcast. Obrigado, e sempre é uma aprendizagem estar nessas conexões. Bom, gente, até a próxima e continuaremos aqui explorando questões instigantes relacionadas à ciência da religião. Tchau, tchau.